Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou um entendimento no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 23 em diante. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um servo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices. Igreja, o apóstolo Paulo estava nessa cidade de Efésios fazendo missões, falando do amor de Jesus, da salvação, batizando, aleluia, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, as pessoas sendo libertas. E nessa cidade de Efésios existia uma deusa muito idolatrada pela população ali, a deusa Diana. Então muitos compravam, aleluia, desse Demétrio os nichos, aleluia, porque ele fabricava nichos e ele vendia. A palavra fala aqui, ó, ourives. Ourives é quem fabrica, quem vende prata, joias, tá bom? Aleluias, e pedras preciosas. E Demétrio fazia isso, então ele trazia lucro para a cidade. Ele tinha lucros também. E quando as pessoas começavam a ser libertas, as pessoas não queriam comprar mais nicho, elas queriam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então o que aconteceu? Uma cidade onde, aleluias, a deusa Diana é idolatrada, muitos queriam comprar ali, e acaba a idolatria. O que acontece? Eles viviam daquilo, começa todo mundo a ter prejuízo, e começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Só que, igreja, às vezes a gente quer condenar, né, quem, aleluia, se idolatra. Só que deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Nem todas as pessoas, igreja, são obrigadas a gostar da nossa religião, tá bom? Porque nós somos cristãos, nós não podemos fazer com que as pessoas também acreditem em Jesus Cristo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Ide e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, tá bom? Então nós pregamos. Foi pregado ali naquela cidade. Demétrio, ele não quis se arrepender, ele caçou, foi confusão com o apóstolo Paulo. Igreja, antes de eu servir Jesus, a minha família era católica, meu pai, minha mãe, nós muito católicos, então nós íamos na missa, nós gostávamos de novena, procissão, aleluia. Meu pai chegou aí aquela cidade, mas a minha mãe, Nossa Senhora da Aparecida, meu nome, tem até o nome Sueli Aparecida, então nós éramos bem idólatras. E meu pai participava, mas a minha mãe junto do grupo vicentino. Eu participei, eu fiz a primeira comunhão, crisma, batismo, casei, tudo na igreja católica. Então, eu também passava a mão ali nas imagens, eu também idolatrava imagem, eu também fazia pedido para imagem, porque eu não tinha entendimento. Mas antes, eu era criança, quando eu estava fazendo a primeira comunhão, a minha mãe tinha uma Bíblia em casa. E eu li ali em Êxodo capítulo 20, que fala, eu vou colocar aqui para todos nós, Êxodo capítulo 20, eu li esse versículo na minha casa. Eu era católica e eu era criança e eu era briguenta. Aí eu li isso aqui, igreja, olha só, na palavra do Senhor. Eu acho que Deus mostrou para mim, né? Aí eu já comecei a ficar meio desconfiado do negócio. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Versos 3. Não terás outros deuses diante de mim. Eu falei, mas peraí, as imagens lá na igreja, a igreja é cheia de imagem. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Lá é cheio de imagem. Eu falo, como assim? Será que o padre não vê isso aqui? Eu ainda falei assim, o padre será que não vê? Por que ele só fica aquele folhetinho do domingo? Ele tem que falar o que está na palavra, na Bíblia. Por que ele não mostra para o povo? Aí eu fui lá falar com o padre. Fui brigar, né? Fui chegar... não respirava, de tão nervosa. Eu falei, mas o senhor não ensina? Aí o padre mandou chamar minha mãe, né? Não sei se a minha mãe vai lembrar, mas eu acho que ela lembra. Então, igreja, isso aconteceu na minha vida por causa da idolatria. Só que aí, igreja, eu casei na católica. E aí Jesus foi trabalhando na minha vida. Nós casamos, tinha familiares do meu esposo que já era evangélico. E Jesus foi trabalhando na minha vida, e eu desci as águas, meu esposo desceu as águas, minha mãe desceu as águas, meu pai desceu as águas. Então nós fomos deixando a idolatria.
Então a gente não pode brigar com as pessoas porque não são da mesma religião que nós. O apóstolo Paulo ensina isso aqui no versículo, né? Não, ele não ensina, a palavra do Senhor que fala, né? Quando Demétrio começou uma confusão ali, uma confusão, porque o apóstolo Paulo estava ensinando, então aqueles vendedores, aqueles que fabricavam as pedras, os nichos, começaram a ficar bravos. Falou, mas e agora? Esses judeus, esse povo de Deus, esses discípulos, tem que parar com isso. Entendeu? Aí, então vamos levar eles para o tribunal. E aí, aqueles homens, né, da lei, começaram a falar bem assim, ó. Aleluias. Então, os escrivãos da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem dos seus Júpiter? Então, esse homem aqui, esse escrivão, estava falando bem assim, olha, não tem como mudar isso, porque o mundo jaz do maligno, ele quis dizer isso, né? Aqui a cidade é guardada pela deusa Diana, e não vai ser você que vai mudar isso. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, deixa a gente quieto aqui. Entendeu? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele falou bem que, ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temeramente. Porque esses homens que aqui trouxeste nem são sacrilégio, nem blasfemam da vossa deusa. Só que ele foi sensato, né? Esse escrivão, ele falou assim, ó, esses discípulos aqui, eles não estão blasfemando a deusa Diana, não está falando mal dela não, eles estão só anunciando o evangelho. Então, eles não estão fazendo nada de errado para que a gente possa levar eles para o tribunal, tá bom? E esse escrivão estava tentando apaziguar ali a confusão, entendeu? Falou assim, eles não estão fazendo. Então, às vezes a gente quer maltratar, né, quem não é da mesma religião que a gente. A gente não tem que maltratar a igreja, a gente tem que pedir sabedoria para o Espírito Santo de Deus para aproximá-los eles de Jesus. Não é porque a pessoa é espírita ou a pessoa, é porque são religiões, né? É as crenças deles e nós temos que respeitar. Assim como eles também têm que respeitar nossas crenças. Então não é porque eles, eu sou espírita, eu gosto de fazer obras fazer aqueles bater os tambores, que tem gente, pessoas que é dessa religião, a gente tem que respeitar, não é verdade? Candomblé, todas as religiões nós temos que respeitar, porque são humanos, são pessoas, assim como Jesus alcançou minha família, minha casa, nós éramos idólatras, as pessoas, os católicos, tem muita gente abençoada, eu não sei como que está lá hoje, mas às vezes tem um padre pregando, eu falo pregando, usado por Deus, dentro ali da igreja católica. Às vezes eu passo assim, eu vejo usando a palavra com autoridade, ensinando o povo ali. Agora, se estão idolatrando, aí a idolatria é errado, né? Mas todo lugar existe o trigo e o joio, porque dentro de templos também, das igrejas evangélicas, né? Existem pessoas que idolatram pregadores, cantores, né? Às vezes nós nem estamos em templos feitos por um monte de homem, às vezes nós idolatramos filhos, idolatramos casamentos, esposas, né? Então, carro, bens materiais, idolatramos a casa, idolatramos móveis, idolatramos dinheiro, idolatramos emprego. Então, não é só uma imagem de escultura que é idolatria. Então, a gente tem que vigiar também, né? Senhor, será que eu também não estou sendo idólatra? Quando eu estava internada no hospital com meu filho, né, que teve um câncer, nós ficamos numa ala conhecida como CETOI, aqui no hospital. Então, muitos médicos, muitos enfermeiros eram espíritas. E no domingo, geralmente quem fazia as visitas ali eram os espíritas. É muito difícil ver evangélico indo no hospital ali visitar, mas os espíritas todo domingo lá. Eu não estou dizendo que eles vão ser salvos, tá, igreja? Que é salvo quem não é, quem sabe é Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que crer em Jesus Cristo e confessar que Jesus ressuscitou, não encarnou em ninguém não, né? A gente tem que acreditar nisso, que Ele é o Filho de Deus, tá bom? Então, tá na Bíblia, então é nisso que nós cremos e nisso que nós confessamos, e é isso que nós pregamos. Só que tinha momentos que os espíritas, eles vinham conversar comigo,
eles vinham conversar, eles falavam da religião deles. E eu ouvi, a gente tem que ouvir, igreja, nós não podemos maltratar as pessoas. Só que aí quando eu tinha a oportunidade de falar da minha fé, eu também falava da minha fé. Amém? É assim que a gente tem que ser. Aí se a pessoa quiser acreditar, glória a Deus, aleluia. Se ela não quiser acreditar, o evangelho foi pregado, nós anunciamos. Entendeu? Agora, maltratar, xingar, brigar, isso aí só afasta a pessoa de Jesus. A gente precisa pedir sabedoria para Deus, porque Jesus não xingava ninguém assim, né? Não saía destruindo nada de ninguém, não ficava caçando briga com ninguém. Jesus caminhava, ensinava, falava do reino, e quem acreditasse e quisesse seguir ele, glória a Deus, aleluias, né? O nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, quem não quiser, quer continuar acreditando nessas outras crenças, deixa eles com a fé deles. O dia do juízo vai chegar para todos nós, todo mundo, toda religião, todo joelho se dobrará na presença do Deus Todo-Poderoso, que julga todos nós, né? O único juízo, né? O nosso... Às vezes a gente quer ser juizinho aqui na terra, né? E não podemos, só existe um juiz, um legislador aqui nessa terra, que é o nosso Deus. E uma coisa muito interessante que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que se Demétrio estava muito preocupado em ganhar dinheiro, ele não estava preocupado com a salvação dele, né? Porque o emprego que ele fazia estava não só tirando ele da presença de Deus, perdendo a salvação, como muitos que estavam ali na volta dele, né? Então, se Demétrio, aleluias, fizesse um propósito com o Senhor, Senhor, porque ele fabricava nichos para a deusa Diana, se ele usasse a mão dele, a habilidade que foi Deus que deu para ele, para fazer outras coisas, provavelmente, com certeza, sem sombra de dúvida, ele também poderia até enriquecer, né? Porque você vê que ele tinha um dom, né, de prosperar, mas ele prosperava pro lado errado. É igual essas pessoas que estão no crime, você vê que às vezes são pessoas inteligentes, né, mas vai pro lado errado, né? Vai tudo lado, ao mesmo tempo acaba não sendo, né? É igual o apóstolo fala na palavra, né, que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então são pessoas ignorantes que não têm o conhecimento de Deus, porque poderia usar os dons, habilidade para fazer o bem, mas usa para fazer o mal, né? Então são pessoas que, se Deus tocar, né, se eles abrirem o coração, porque Deus quer tocar, eles abrirem o coração para Jesus entrar, tem um grande potencial para ser grandes empresários, né? Porque são empresários no crime, não vai ser empresário para o Senhor. Deus pega o que não são para fazer o que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Mas nós temos que querer, às vezes a pessoa fica ali no comércio vendendo coisas ilícitas, né? Tudo ilícitos, drogas ilícitas, e aí lícitas também, né? Que tem tanta bebida, o álcool, né? Às vezes fala assim, mas pode vender, aí fala só para maior de 18 anos, mas a bebida, quantos acidentes não acontecem por causa de bebida, quantas mortes não acontecem por causa de bebidas, quantos casamentos são destruídos por causa de bebida, quantas pessoas gastam dinheiro de conta por causa de bebida, quantas pessoas estão devendo para tanta gente por causa de bebida, quantas pessoas já tirou a vida do outro no trânsito por causa de bebida. Então fala, mas a bebida não faz mal, porque eu bebo socialmente, né? Então a gente tem que vigiar até o socialmente, né? Porque tem, às vezes, a pessoa deixa a família em casa e fica bebendo. Então será que os beberrãos não vão herdar o reino de Deus? Está escrito na palavra do Senhor. Então nós temos que vigiar. A palavra do Senhor não proíbe a bebida, mas proíbe os beberrão. Se bebe, não tem controle da vida, não tem controle de nada, é beberrão. E o Senhor fala que beberrão não vai herdar, não. Bebe, perde o juízo, perde o sentido, tudo beberrão. Briga com a esposa, é beberrão. Quer bater em todo mundo, é beberrão. Caça confusão na rua, é beberrão. Beberrão. Tá aqui, ó, na palavra. Então a gente tem que vigiar para o Senhor. E quando nós trabalhamos, né, vendendo isso para as outras pessoas, não, eu não largo, porque eu não sei, talvez igual Demétrio, eu vou parar de ganhar dinheiro, vai perder o lucro, né? Fica igual Demétrio, né? Eu prefiro fazer a coisa errada que está me dando lucro, porque, mas se a pessoa fizer um propósito com o Senhor, não, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo, de andar na tua presença, abençoa meu comércio. É lógico que Deus abençoa, é lógico que Deus prospera, sabe? Deus abençoa, Deus tem prazer em abençoar. Se Demétrio tivesse feito isso, então se um emprego que você está tirando você, outras pessoas, da presença do Senhor, algo que você faz para ganhar dinheiro, está te tirando da presença do Senhor, ou fazendo coisas para ter benefício, aleluia, através da vida dos outros, né? Destruindo às vezes casas, família, para ganhar dinheiro, essa ambição aqui, né? Não, eu quero, e não pensa nem o que está fazendo com outra casa, com outra família. Então
Às vezes a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me tira dessa vida, me tira, fé, abençoa outro comércio para mim, Senhor, que eu possa não só abençoar a vida das outras pessoas, mas a da minha família também. Amém, igreja? Então, a palavra do Senhor é muito linda, né? Todas as vezes que a gente lê aqui, Deus tem uma revelação para nós, mas nós temos que ser igual o apóstolo Paulo. Ele não chegou xingando a deusa Diana de ninguém, né? Não xingando ninguém, não, ele pregava o evangelho, ele anunciava a palavra. Quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê já está condenado, tá bom? A nossa missão como cristão é pregar o evangelho, a toda criatura pregue, assim como o Senhor alcançou minha vida, alcançou da minha mãe, alcançou do meu pai e de tantas pessoas que nós idolatramos. Por exemplo, meu pai trabalhava, todo mundo trabalhava, pagava as contas, mas nós éramos idólatras, né? Nós acreditávamos que se pedisse para aquele santo ali, aquele santo que era, pede o santo que o santo vai ajudar a gente. Não, o único santo é Deus, é Jesus, e só Ele que ajuda a gente, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O véu foi rasgado, não precisa ninguém mais interceder por nós. Eu achava tão estranho, igreja. Tinha que entrar e a gente fazia a primeira comunhão, o crisma, e às vezes você tinha que ir lá, né? Um homem pecador igual eu achava estranho, igreja. Eu sempre achei estranho. Eu acho que Deus, quando vai chamar a gente mesmo para o negócio, para a obra, é desde o ventre mesmo. Eu achava estranho. Eu achava estranho meu pai me pegar num dia de finado e eu ficava rindo. Me levava lá pro dia de finado e me dava maço de vela na mão e eu ficava acendendo um monte de vela ali. Eu não falava, mas pra que isso, meu Deus? Pra que isso, acender vela? E eu ficava brava às vezes, que eu tinha que acordar cedinho para ir no cemitério no dia de finado, acender vela. Sabe, são coisas que eles vêm trazendo, né, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Conhece a verdade, que a verdade liberta. Mas eu sempre achei estranho. Eu sempre achei muito estranho tudo isso. E pedir, eu ficava assim, entrava no confessário e tinha um homem pecador igual eu falava, mas gente, eu falava pro padre assim, quando era para confessar, né, os jovens, os adolescentes, eu falava assim, mas gente, para que eu falar da minha vida para aquele homem que eu nem sei quem que é? Por que eu tenho que fazer isso, gente? Por quê? Respeita a religião de todos, mas nós temos que aprender a refletir, que as pessoas são pecadores igual a gente, amém? Fecha a porta do quarto na palavra, fecha a porta do quarto e confesse para o Senhor, amém? E eu sempre achei tudo muito estranho, muito estranho. E aí a gente vai tendo entendimento da palavra, a gente começa a entender o porquê, né, igreja? Porque Deus tem um propósito na vida de todos nós, tá bom? Mas ame a Deus, ame a Jesus, respeite as religiões de todas. Se a pessoa quer acreditar naquilo, deixa ela, é a fé deles, é a vida que segue. Mas pregue, se tiver a oportunidade de pregar, de anunciar, de falar a verdade, fale a verdade, porque a palavra é a verdade. E a verdade é que vai nos libertar, tá bom? Respeito lá na rua da minha mãe, onde eu morava, quando eu era solteira. Depois que eu casei, ainda morei nos tempos no fundo da casa da minha mãe. Mas ali, na região da minha mãe, muita gente ali, nós crescemos todos juntos, muitos são ministros da igreja católica, ali a rua, muitos vão na católica, chamo todo mundo de tio, tia, respeito todo mundo. Quando eu não sou de conversar muito, né, cumprimento, e a vida que segue, eles têm a vida deles, trabalham, pagam as contas deles, você não vê falando nada, eles na casa deles, mas eles têm as crenças deles, a gente respeita, né, mas quando a gente tem oportunidade, a gente fala de Jesus também, né, tá bom, igreja? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos uma ótima noite, um sono reparador para todos nós, um sono do justo, que nós venhamos descansar, repousar, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, guardando nossa casa, guardando nossa família, derramando o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que venha ser uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja, fiquem na paz do Senhor, assim quando o Senhor permitir eu volto. Boa noite para todos, em nome de Jesus.